Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no propósito do Senhor, da leitura da sua palavra. Amém? Como é bom estar na presença do nosso Deus, ouvindo Ele falar aos nossos corações. E o Senhor já te convida também, você, meu irmão, minha irmã, você que é cristão, que crê em Deus, venha ler a Bíblia conosco, venha caminhar junto conosco. Amém? Em um ano teremos lido toda a Bíblia com leituras simples, fáceis, de 15 a 20 minutos por dia, que representa menos de 1,5% do seu dia para você se aproximar do Pai através da sua palavra. É ótimo, é uma bênção estar na presença de Deus. Amém? Então se inscreva no canal, venha fazer parte, clique na playlist e inicie sua leitura a partir do dia 1º, dia 1, e grandes coisas o nosso Senhor Deus continuará fazendo na sua vida. No Senhor somos mais que vencedores e é ótimo estar na sua presença. Vamos orar ao Senhor agradecendo? Vamos iniciar nosso propósito no dia de hoje, orando ao Senhor, agradecendo pela oportunidade e de seguida iniciaremos a leitura no dia de hoje. Amém? Ore com toda a sua fé, ore com o coração, tendo a certeza, a plena certeza que o Pai está ouvindo você. Amém? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, maravilhoso, ó Senhor, nosso Deus Salvador. Pai, queremos te agradecer primeiramente por mais uma vez permitir ao Senhor estarmos aqui diante da tua presença. Senhor, obrigado pela misericórdia que se renova neste dia de hoje sobre as nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, transgressões, pensamentos, gestos e atitudes ao Senhor que de alguma forma te desagradou. Ó Pai, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Continua, ó Deus, te pedimos, te imploramos a tua misericórdia, Senhor. Que no dia de hoje o Senhor venha falar mais uma vez conosco, que a tua palavra, ó Senhor, mais uma vez entre no íntimo do nosso coração. Ó Pai, precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, conduz a nossa leitura do dia de hoje. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e repreende todo o mal. Faz cair por terra toda a seta do inimigo contra as nossas vidas e contra o nosso propósito com o Senhor da leitura da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos por esta rica e única oportunidade no dia de hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Um capítulo muito conhecido, muito poderoso. Inclusive, compartilhar com os irmãos aqui que no início do ano, na nossa igreja teve um propósito, que foram 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E o Senhor já tem nos abençoado muito. E foi a leitura oficial de todos os dias, desses 12 dias do propósito. Amém? Promessas de misericórdia, uma passagem muito linda. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso pastor Maécio, todo o corpo de obreiros da nossa igreja aqui em Portugal. Amém? Vamos iniciar nossa leitura de Deuteronômio capítulo 30 e leremos na versão Nova Almeida atualizada. A leitura começa da seguinte forma: quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará e os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que os seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos,
escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-los a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram, a vida ou a morte. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Leitura maravilhosa, né, irmãos? O Senhor, ele coloca na nossa frente as duas opções, a bênção e a maldição. Depende de nós escolhermos andarmos com Cristo. Amém? Dando continuidade, Deuteronômio capítulo 31. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posses delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhes disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, ele estará com você, não deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. A futura rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar.
eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles, eu os abandonarei, e deles esconderei o rosto para que sejam destruídos, e tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que sob juramento prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. O livro da lei é posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês, porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando a ira com as obras de suas mãos. O cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Glória a Deus! Amanhã, na próxima leitura, leremos esse cântico em Deuteronômio, capítulo 32. Mas agora vamos dar continuidade e finalizar a nossa leitura no livro de João, capítulo 10. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Amém. Todos encontraram João, capítulo 10. O pastor das ovelhas. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, a porta, versículo 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Glória a Deus. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. O povo rejeita Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do meu Pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escrita não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Glória a Deus! O Senhor é fiel e maravilhoso, nosso Deus é tremendo, é o mesmo de antes, hoje e será para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor agradecendo pelo seu amor, pela sua grandeza em nossas vidas, pela sua compaixão. Amém. Ora ao Senhor com todo o seu coração, porque o Senhor está ouvindo a sua voz. Amém. Oremos. Pai querido, eterno Deus, Senhor, como é maravilhoso estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua voz, Te sentir, ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Obrigado por este momento precioso, por falar conosco. Obrigado, Espírito Santo, por falar aos nossos corações. Continua nos abençoando com a Tua graça, continua nos abençoando com a Tua proteção, continua nos dando, Senhor, cada vez mais o discernimento para entender aquilo que vem de Ti. Ó Senhor, não nos permita, Pai, que nós venhamos ser enganados por Satanás e que nós venhamos continuar firmes, ó Senhor, cada dia mais firmes na Tua presença, neste propósito, ó Senhor. Não permite que nossos passos tropecem, ó Senhor, e que nós venhamos andar constantemente na Tua presença, ó Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, ó Senhor. Te agradecemos por hoje, ó Pai, e que amanhã estejamos aqui juntos novamente para a leitura da Tua santa e maravilhosa palavra. Senhor, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que o nosso Senhor possa continuar abençoando a sua vida e amanhã que nós estejamos aqui mais uma vez no compromisso com o nosso Deus. Compromisso que nós não podemos falhar, porque o Senhor não falha conosco. Amém. Então vamos estar aqui amanhã juntos, sedentos para mais uma vez ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Amém. Deus abençoe sua vida. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Fique com Deus.